Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar sequência à nossa série de podcasts versando sobre bem-estar psicológico, qualidade de vida, estresse e mindfulness. E hoje nós temos a alegria e a honra de receber aqui o Fernando Vítolo, que é profissional da área em multimídia, redes sociais e comunicação. Tem um livro escrito em parceria com Heródoto Barbeiro e com Nilo Frateschi, que se chama 100 anos de rádio, né? Vocês podem ver aí na imagem. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a experiência que ele tem tido no trabalho dele nas redes sociais. Né? Ele é formado em comunicação social, ele começou a vida de empreendedorismo dele vendendo cartas de Yu-Gi-Oh! Não, de Cavaleiros do Zodíaco, desenho, na verdade. Era um desenho pro pessoal colorir. E aí eu comecei a vender isso na escola, porque virou uma febre na época. Isso eu devia ter 7 anos. Era terceira série. Então 7, 8 anos. 9 anos. E aí virou uma febre Cavaleiros do Zodíaco e tinha uns desenhos. E aí eu comecei a pegar os mais raros, criar uma pasta, eu xerocava e aí eu vendia. O pessoal troca 25 centavos, os mais caros 50. Esse é o cara. Esse é o cara que eu vou entrevistar hoje. Formado em comunicação social, né? Trabalhava já acho que em 98, já trabalhava com desenvolvimento de homepages e multimídia, né? Estudou, fez a Media Marketing School, né? Uma graduação em exposição e ensino da Bíblia. Também. Né? Dedicou-se uma dedicação muito grande em aulas em foto, produção e edição de vídeos e uma série de hardware, softwares e uma série de outros assuntos afins. Né? Hoje ele está à frente da Younik, né? Younik, que trabalha em gerar relevância e autoridade em conteúdos digitais. Né? Então, temos aqui um percurso vasto e vai ser realmente um momento bastante produtivo para a gente aí. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço, espero contribuir à altura do programa. O nosso podcast, ele versa, né? Ele sempre gira de alguma maneira em torno da ideia do estresse, da promoção de bem-estar. Né? E a gente vai bater um papo agora um pouco sobre um assunto que é 100% o momento. No exato momento que a gente está aqui batendo esse papo aqui, nós estamos assistindo uma escalada aí de violência em escola, né? Violência de escola, jovens que agredindo o professor, matando o professor, colegas e tal. E tem muitas pessoas, tem muita gente aí acusando que talvez uma certa glorificação, não da violência, mas uma certa exaltação da animosidade, né, que as redes sociais acabam permitindo. Muita gente está pensando, responsabilizando muito as redes sociais. Francamente dizendo, tem a impressão que é um capítulo aberto, né, mas está se levantando a lebre. Né? Então, a importância desse fenômeno na nossa vida emocional está se tornando cavalar. Em muitos aspectos, eu acho que supera a própria vida real. Então, assim, o meu estado de humor vai ficar muito mais determinado em função do que eu estou experienciando na minha rede social do que exatamente o quão bem meus pais estão se dando, o quanto eles estão brigando na outra sala. Né? Você, que é da área, né, que você assistiu aí uma evolução, que as primeiras redes sociais me parece que eram muito de divertimento, né? Era muito assim, uma coisa descompromissada e tal. E aos poucos foi se tornando um palco ali, né? Então em alguns casos você tem uma rinha de briga de galo. Um UFC intelectual, às vezes até exibicionismo. A pessoa queria por todos os meios ganhar intelectualmente na argumentação e tal. Você que é profissional da área, né? Como é que você vê essa evolução? Porque você acompanhou trabalhando. É diferente de quem acompanha. Por exemplo, eu acompanho porque eu sou curioso, mas você, dentro da responsabilidade da profissão, do ofício, você assistiu isso certamente com os olhos. Né? Como é que foi para você essa complexificação das interações? Né? Como é que você vê
que isso trouxe de positivo, de produtivo, né? E o que isso trouxe também de complicado? Como é que foi a sua... Bom, vamos lá. David, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu queria só voltar um pouquinho nessa questão da violência que você citou, né? Dos jovens. Eu não trabalho em escola, apesar de ter lecionado aí durante 6 anos da minha carreira, a parte de cursos técnicos do audiovisual, né? Tive contato muito forte com adolescentes e pré-adolescentes na igreja, onde eu também dava aulas dominicais para eles, mas eu não sou um especialista nesse sentido, tá? Mas eu lembro muito disso, e me parece muito similar, uma época que também estavam tendo alguns casos assim de violência e o pessoal começou a culpar os videogames. Eu não sei se você se recorda dessa situação. Porque os jogos estão muito violentos, o jogo tal, o jogo Y, né? E eu vejo uma similaridade grande com relação a isso. Talvez estejam querendo buscar um culpado e às vezes vão jogar isso nas redes sociais. E muitas vezes o pessoal quer encobrir algum outro processo, algum outro problema, jogando a culpa ou a responsabilidade em cima de alguma outra coisa. Né? Então, por exemplo, eu venho de uma família onde eu tenho uma base familiar forte e eu jogava videogame. E eu jogava os jogos violentos. E não por causa disso eu me tornei uma pessoa violenta. Né? É uma regra? Não sei. Eu estou falando com base na minha experiência. Né? E assim como muitos outros meus amigos, colegas, que também, né? A gente estava envolvido, estava ali naquele meio e nem por isso nós nos tornamos violentos. Curiosamente, eu vi esses dias na rede social, não lembro se foi no Instagram ou no TikTok, um vídeo de não sei se é professor, né? Alguma coisa assim, numa escola com adolescentes, e ele perguntando para os adolescentes, quem aqui já teve um sentimento de tirar a sua própria vida? E esse sentimento se torna forte em vocês, vocês já pensaram nisso? E um monte de adolescente levantou as mãos. Eu falei, caramba, entendeu? E será que isso é por causa das redes sociais, que eles estão tendo esse tipo de sentimento? Então, eu acho que fazer uma análise disso, né, talvez seja muito básico, porque a gente não conhece o background dessas pessoas que levantaram as mãos. A gente não sabe como que é em casa, ou como... Né, deixou de ser. Pode ser que as redes sociais tenham influência, claro, né? Mas e as outras coisas do nosso dia a dia? Será que também não influenciam, né? Além das redes sociais? Bom, mas como você perguntou, eu peguei essa evolução, né? Realmente lá atrás as redes sociais tinham um intuito mais descompromissado, vamos dizer assim, era uma coisa para você entrar, ver as pessoas, bater papo. Eu tenho esse sentimento de que era uma coisa muito mais divertida, tanto que o pessoal fala assim, no Orkut não era assim, no Orkut era muito mais legal, tanto que se começou a questionar a volta do Orkut, que eles falaram que iam lançar de novo, e aí muita gente saudosista falou assim, nossa, tomara que volte mesmo, porque era muito mais legal, né? Só que as redes sociais são feitas de pessoas, né? Então, as pessoas também mudaram os seus comportamentos dentro das redes sociais. Eu acho que é isso que tem que lembrar. Então, se as pessoas estão tóxicas, as redes sociais também vão ser tóxicas. O que dessa evolução toda, eu não tenho uma visão muito otimista daquilo que está acontecendo, né? Vou falar assim, eu não gosto muito daquilo que eu vejo dentro das redes sociais. Então, eu separei... 3 benefícios e 3 prejuízos que as redes sociais trazem nos dias de hoje, e aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro as ideias que eu quero colocar. Bom, um primeiro benefício é uma oportunidade que a rede social traz para a sua carreira ou para o seu negócio, a partir do momento que você pode atrair pessoas interessadas num conteúdo específico. Igual aqui, a gente está no seu programa discutindo essa questão do bem-estar, saúde, mindfulness, estresse e tudo mais. Então você vai atrair pessoas que estão interessadas nisso. Porque também você trabalha diretamente com isso. Com bem-estar, né, mente e assim por diante. Então essa é uma oportunidade. Outro benefício, é mais fácil de você manter os seus relacionamentos. Quem me dera eu tivesse rede social desde a pré-escola. Então eu ia ter muitos colegas que, por exemplo, que hoje que eu não sei onde eles estão, o que aconteceu, quem está vivo, quem não está, o que eles fazem hoje,
né? Então, as redes sociais têm essa capacidade e às vezes você faz um contato aqui e esse contato vai te seguindo durante a vida, né? Então, é mais difícil você perder os seus contatos. E um outro benefício é a expansão da sua rede de relacionamentos. Então, você pode conhecer pessoas novas, fazer novos contatos através das redes sociais. Essa, por exemplo, é uma coisa que eu faço muito. Eu conheço pessoas novas através das redes sociais. Então, para mim, esses são os 3 benefícios fortes aí das redes sociais. Agora, também teve os prejuízos. Um dos prejuízos das redes sociais é o empobrecimento da comunicação. Eu acho que a comunicação, apesar de, né, parece, mas a rede social é um veículo de comunicação, um canal de comunicação, né? Então não era para melhorar, mas parece que ficou o contrário, empobreceu. Então as pessoas não sabem interpretar texto, né? Não sabem interpretar um sarcasmo, então você tem que escrever lá o seu texto e aí depois você tem que colocar, sim, tem doses de sarcasmo, né? E isso acaba tirando a graça do próprio sarcasmo em si, né? Então as pessoas perderam isso. Outra coisa é... Explicar piada é a coisa mais chata do mundo, né? Entendeu? Então, né, qual que é a graça disso? Outra coisa é os famosos leitores de manchete, né? Então, a pessoa entra num portal de notícia, lê a manchete... e as manchetes não são positivas e a pessoa acha que ela já entende sobre o assunto e está inteirada sobre o assunto. E quando você lê a matéria, você fala, peraí, não é bem assim. Ou, opa, tá faltando informação. Mas essa informação aqui tá estranha. Então, eu vou dar um exemplo. A gente está produzindo um outro material, um outro livro, a respeito dos programas da TV Cultura, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum e assim por diante. E às vezes lá no YouTube aparecem algumas sugestões para mim de conteúdos a esse respeito. E apareceu um vídeo lá de uma das atrizes do Castelo Rá-Tim-Bum falando, era impossível trabalhar com fulano de tal. A chamada do vídeo era essa. E pela foto e pelo título parecia que ela estava falando algo extremamente negativo sobre uma outra pessoa. Clico para ver. Aí eu fui assistir. Ela tava falando assim, não, era extremamente difícil trabalhar com a pessoa porque ela não parava de contar piada, a gente não parava de rir, não conseguia trabalhar. Olha como que é diferente. Ela não tava falando mal da pessoa negativamente, tava falando para um lado bom. Era uma brincadeira. Então, se a pessoa não assiste, ela ia ficar, tá vendo, fulano, não sei o quê. Não, falaram que é muito difícil trabalhar com ele. Isso acontece muito. Então, um dos prejuízos é o empobrecimento da comunicação. A outra coisa é, dentro disso, o ataque às pessoas e não o debate de ideias. Então, as pessoas estão num nível que estão tóxicas, que elas começam a agredir a outra pessoa, claro, com palavras ali no texto, em vez de debater a ideia, né? E, assim, não é que as pessoas têm que concordar umas com as outras, mas eu acho que vamos discutir a ideia. David, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Você tá querendo dizer isso, né? Então, primeiro, se esforçar para entender a visão da outra pessoa. O outro ponto é, eu tô entendendo o que você está falando, ou acho que eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não concordo. Eu penso assim, 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 por conta disso e disso e disso. Não tem isso. Então, as redes sociais, que eram um lugar para a gente debater ideias, para a gente crescer, né, elevar o nível do debate em todas as coisas, né, não tem. Você tem ataque a pessoas e não debate a ideias. E o terceiro prejuízo é que as redes sociais trazem uma sensação de que você está sempre para trás. Porque você está vendo ali um monte de coisa acontecendo e parece que, peraí, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, fulano está fazendo aquilo, eu tenho que correr atrás. Então, sempre você está para trás. Nunca você está conseguindo acompanhar aquilo que está acontecendo. Então, essa é um pouco da minha visão em cima das redes sociais. E olha, fantástico, porque você vê que algumas coisas aí nisso que você traz, algumas coisas aí que são paradigmáticas na área mental. Por exemplo, o lidar com a frustração. Tem uma situação que é frustrante, eu estou exprimindo uma ideia. O que eu gostaria, na forma mais elementar, seria assim, que a minha ideia vendesse. Todo mundo concordasse com a minha ideia, todo mundo achasse minha ideia linda. Quando alguém se
contrapõe, questiona, etc., a primeira reação é de frustração. Eu não me fiz entender bem, ou então minha ideia não é tão bacana quanto eu pensava, ou, né, enfim, alguma coisa opõe resistência. Ou simplesmente a pessoa não gosta. Ou simplesmente a pessoa não gosta. Eu não agradei. É. Talvez seja a mais forte delas é essa. Algo opõe resistência. E quando eu me frustro, eu posso me tornar extremamente perigoso. Uma pessoa frustrada é uma pessoa tóxica, como você bem colocou, né? E essa coisa de sentir-se defasado, porque é interessante que quando isso é uma tendência humana já de muito antes de rede social, de muito antes até de telecomunicação, que é assim, eu sempre me sinto em desvantagem. Normalmente, quando eu me comparo com alguém, eu vou me comparar a partir de algo que eu admiro na pessoa. Portanto, é muito fácil eu achar essa pessoa é mais carismática do que eu, ou essa pessoa é mais bonita do que eu. A rivalidade feminina, a parte estética, né? A masculina também, mas eu digo assim que tradicionalmente. E a sensação de estar defasado, ela já é espontânea em mim, porque eu sempre vou me comparar a partir daquilo que eu admiro no outro. Então, eu já tenho uma propensão a me sentir inferiorizado, vamos dizer assim, né? E aí, a rede social parece que potencializou algumas dessas coisas que são da natureza humana. Formidável. E eu estava pensando aqui, você tem o livro que você escreveu, junto com o Heródoto e com o Heródoto Barbeiro, o Nilo Frateschi, você fala 100 anos de rádio, né? Isso, exatamente. E eu estou imaginando que então na evolução do rádio, que é o paradigma, não pense que a internet é o paradigma das redes sociais, mas, o rádio foi muito mais importante. Durante a Alemanha nazista, tinha o Goebbels com a rádio, fabricando rádio e tal. Então, provavelmente, você tem aí, né, no livro que você compilou junto com eles, deve ter também exemplos formidáveis de evolução. Uma das coisas que a internet traz, né, e assim como já aconteceu lá atrás, por exemplo, com a televisão, é a ideia do rádio morrer. Né? Por quê? Então, vamos lá, a gente tem o rádio nascendo ali em 1922 e a televisão em 1950. Quando nasce a TV em 1950, o pessoal fala assim, agora o rádio vai morrer, porque agora a gente tem uma coisa muito melhor que é com imagem. Não aconteceu isso. Quando chegou a internet, a mesma coisa, agora o rádio vai morrer. E o que a gente pode ver é uma adaptação do rádio a todos esses momentos. Então, uma coisa que eu falo, né, eu sempre vou falar isso porque é uma ideia que eu gosto, mas o pessoal fica bravo comigo, principalmente os profissionais de rádio, porque às vezes eles só ouvem aquilo, e nas redes sociais também tem isso, né? A pessoa lê aquilo que às vezes ou incomoda muito ela, mas elas perdem todo o contexto. Então, o rádio, ele já morreu. Assim como todo dia ele morre um pouquinho. Em qual sentido? No sentido de que a gente não faz o rádio igual a gente fazia em 1922. Ele é muito diferente daquele rádio de lá. E quando surge uma tecnologia nova, o rádio tem que se adaptar àquilo. Então, por exemplo, hoje a gente tem câmeras dentro do rádio. A gente fez uma transmissão de rádio via YouTube, com imagem. É a mesma coisa que anos atrás? Não é. Então não é mais aquele rádio. Aquele rádio não existe mais. Hoje a gente tem um outro tipo de rádio. E o rádio tem que se adaptar. Assim como todas as coisas. Não é só o rádio que tem que se adaptar. É tudo. Né? Aí as pessoas falam assim, ai, que saudade. Por exemplo, né, a gente tá falando das redes sociais, ai, que saudade do Orkut, não sei o quê, mas não tem mais. Né? Ou as pessoas, ai, eu tenho uma saudade de ir lá e sintonizar o rádio e não sei o quê. Mas, gente, hoje é muito mais prático. Né? Ninguém fala assim, ai, que saudade de mandar um fax. Por quê? Porque todo mundo odiava isso. Então tem algumas coisas que são mais práticas, a gente tem que esquecer isso, né? Aí ninguém fala assim, ai, que pena que a gente não datilografa mais, né? Não tem essa carreira. Minha mãe, ela é formada em datilografia. Não existe, é uma carreira que não existe mais. Eu tenho vergonha de dizer que eu fiz um curso de datilografia. Mas era o que mais tinha na época. Eu sou datilógrafo. Então, mas não existe. E aí o que a gente vai fazer? Vai brigar, vai fazer uma rebelião. Tem que voltar às máquinas de escrever. Sim, né? sim. Então, assim, a gente tem que se adaptar. O ser humano é adaptação. A gente tem que se adaptar. Por mais incômodo que seja a adaptação. Né? Isso faz parte do mundo que a gente vive. Então, nesse contexto, o rádio é a mesma coisa. A gente tem que se adaptar. E as ferramentas que surgem ligadas à internet e redes sociais só potencializam o rádio.
Então imagina o seguinte, antes a pessoa só podia ouvir o rádio na minha sintonia ali no FM ou no AM, tal hora, tal horário. Hoje eu faço uma transmissão no YouTube, a pessoa fica lá gravado, a pessoa vai lá ouvir ou assistir a hora que ela quiser. Isso não é ótimo? Claro que é. Você tem um aumento de audiência. Porque se você ficar dependendo só daquela audiência ao vivo, você tá lascado. Né? Eu, por exemplo, eu casei com a minha esposa que está assistindo aqui o programa, inclusive. Tá de olho lá. Tá de olho, né? A gente casou em 2011. Desde 2011 eu não sei o que é TV aberta. Porque a gente casou, a gente não tinha dinheiro, então, esquece TV a cabo, isso é secundário, a gente não precisa disso. E aí a gente se acostumou tanto que não tem. Entendeu? Pra quê? Então, eu não sei o que é TV aberta. Eu tenho YouTube e Netflix. Ou outros canais de streaming. Sim. Então, você vai se adaptando. Então, não fez falta. Se você não fez falta. E se você me perguntar, Fernando, você assiste o programa X da televisão? Não. Mas se você perguntar, por exemplo, o Danilo Gentili, que é um talk show, eu assisto. Por quê? Porque ele joga e disponibiliza no YouTube. E aí você vê quando pode... Você tem que se adaptar. E existem algumas emissoras que ficam brigando contra esse movimento. Cara, para de brigar, né? É tipo assim, tá lá na onda do alto mar e você, em vez de você nadar a favor da onda pra você voltar pro rasinho, não, você fica nadando contra. Não faz sentido. Oferecendo resistência, né? Não. Agora tem uma coisa interessante. Não, desculpe, você ia comentar mais alguma coisa? Não, é isso aí, tá certo. Tá. Agora, o que eu noto, assim, quando a gente pensa em termos do potencial de geração, porque essa é a questão da, vamos dizer assim, da geração de entretenimento e geração de informação. Mas parece-me que as redes sociais, elas conseguiram gerar estresse. Parece que elas são muito mais estressantes do que o rádio. Imagina assim, o rádio, a televisão, você tinha lá o programa, a coisa ia pro ar, você tinha uma plateia, vamos dizer, silenciosa. Com a interatividade que as redes sociais trouxeram, que as tecnologias trouxeram, fica muito fácil jogar uma pedra, mandar um tomate. Então, né, o YouTube tem aqui e aqui, então você pode espinafrar à vontade. Você nem assistiu, você não gosta do cara, você vai lá e espinafra o cara. Isso é sabido. E a sensação que dá é que na medida em que você abre o microfone, tá, você abre a interatividade, que é a coisa mais importante que tem, que faz isso tudo ser genial, né, essa evolução extraordinária, que nem você falou, da oportunidade, preservação dos laços, a ampliação das coisas. Mas também você abre uma porteira, você abre uma porta para o paranoidismo, para a paranoia. É aquela coisa da rivalização, da comparação que eu falei antes. Faz sentido isso? Faz, mas eu acho que está muito ligado ao tempo de exposição que você tem hoje às redes sociais do que você tinha antes com relação à televisão ou rádio. Então, as pessoas não ficavam ali ligadas o dia inteiro na televisão ou no rádio. Não. Né? Então, às vezes a pessoa acordava de manhã, preparava o café, ouvia um pouquinho de rádio, assistia um pouquinho de televisão, se preparava, saía de casa, ia trabalhar. Aí, às vezes no almoço, num restaurante, tinha uma TV ligada, ela assistia um pouco de jornal, voltava para trabalhar e depois voltava para casa e acompanhava uma outra programação, certo? Hoje com o celular não tem isso. No celular você tá ali 24 horas naquilo, acompanhando um monte de coisa. Agora, o que é importante trazer é o seguinte, teve um convidado que foi lá no meu programa, que é o Lucélio Guimarães, e a gente estava falando sobre essa era do cancelamento. E ele trouxe uma pesquisa muito interessante, que se eu não me engano é de Cambridge, falando que a raiva gera muito mais like, visualização, do que o amor. E se a gente pegar o telejornal, né, o jornalismo de maneira geral, você tem muito mais coisa ruim do que coisa boa. É isso. Se você puser, né, der uma olhada... Exatamente. Quantitativamente, né? Exatamente. Então, assim, aí a pergunta fica o seguinte, você tem mais coisa boa ou mais coisa ruim acontecendo no mundo? Depende do ponto de vista. Se você for pelo ponto de vista do jornal, você não quer sair na rua. Então, tem vários programas sensacionalistas na televisão. Então, eu lembro, por exemplo, da minha avó. A minha avó ficava assistindo esses programas o dia inteiro. Ela era dona de casa. Fernando, toma cuidado, porque não sei o quê, porque aconteceu um negócio, um menino, e não sei o quê, pá. E ela era uma pessoa que quase não saía na rua. Sim. Por quê? Porque você acha que tá tudo explodindo. Você vai sair, você vai tomar um tiro, você vai sair, não sei o quê. Então a pergunta tem mais coisa boa ou mais coisa ruim acontecendo? E na internet é a mesma coisa. Então, sempre são as notícias
piores que vão aparecendo para você. Então, vou pegar o caso mais recente, a pandemia. Eu tive que parar de ver notícia em rede social. Porque eu achava que eu ia morrer dentro de casa. Porque só se falava daquilo. Então, um medo muito grande que se instaurou nas pessoas. Eu entendo a preocupação, não tô falando que era para as pessoas saírem na rua lambendo umas às outras. Mas tem que ter um equilíbrio disso daí. Não é tipo, você vai morrer amanhã. Mas, peraí, né? Então, o jornal traz isso. Por quê? Porque isso gera mais visibilidade. Isso gera mais engajamento das pessoas. Diferente do que você falar coisa boa. Isso não segue um pouquinho aquela lógica do sensacionalismo? Quer dizer, a intensidade emocional da notícia tem um fator muito mais engajador, recrutador, do que a procedência, do que a veracidade. Claro, né? Então, inclusive eu tenho um programa que eu lancei recentemente, que eu entrevistei uma refugiada afegã, do Afeganistão, que está aqui no Brasil. As coisas que estão acontecendo no Afeganistão são horríveis. E ela, assim, no meu programa eu tento passar um conteúdo bacana para as pessoas entenderem, aprenderem, conhecerem. Eu fujo dessa parte sensacionalista. E daria para fazer uma matéria super sensacionalista com uma refugiada do Afeganistão. Concorda comigo? Então, certeza. Eu sempre tento fugir das perguntas que são, às vezes, muito delicadas. Mas ela, num momento, ela quis falar no programa. Então, eu fiz uma seguinte pergunta para ela. O que você gosta mais aqui no Brasil? Ela falou assim, que aqui a mulher pode fazer o que ela quiser. Eu não estava preparado para essa resposta. E olha que eu me preparo para os programas, mas eu não estava preparado. Eu fiquei emocionado. Porque, cara, isso é uma coisa muito louca. Que a gente não tem noção. Ela falando, a mulher aqui pode fazer o que ela quiser. Qual que é o peso disso? Qual que é o significado disso na frase dela? E aí eu ia fazer a próxima pergunta, mas eu tava... Sabe quando você engasga? Aí você fica engasgado, aí ela já emendou. Ela falou assim, o Talibã matou meus pais na guerra. Cara, aquilo assim me pegou de um jeito que eu comecei a chorar no meio da entrevista. Só que, o que eu podia ter feito? Mostra minha cara chorando, e não sei o que, emocionado, e aí eu podia fazer um discurso em cima daquilo outro e tal. Eu não fiz isso. O Talibã matou meus pais, entre aspas. Por exemplo. Rosto dela. Exato. Então, eu não fiz isso. O que eu fiz? Para aliviar a tensão, eu fiz uma outra pergunta. Eu falei assim, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de comida? Como é que você se adaptou à comida? Você gosta da comida aqui? Quebrou um pouquinho. Por quê? Porque a minha ideia não é fazer sensacionalismo em cima da dor dela. Porque eu acho que isso é uma falta de respeito. Ponto. Mas eu sei que se eu fizesse, eu ia ganhar muitas views, muitos likes, muitos comentários, mas não é isso que eu estou interessado. Eu estou interessado em passar um conteúdo relevante. E também você poderia estar, se me permite aqui, claro, somando na tua reflexão, você também poderia estar agregando para si um legado. Você poderia começar a dar ideia, as pessoas vão começar a te acessar para buscar mais sensacionalismo. E aí você cai num ciclo vicioso. Exatamente. Você cai presa de sua própria... Não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. O terror e a sensação e o sensacionalismo agregam mais do que o engajamento, né? Infelizmente. Mas talvez seja algo, assim como a coisa da rivalidade mortífera, vamos dizer, talvez seja algo da natureza humana, né? Nós somos mais, isso é até intuitivo, assim, nós somos muito mais atentos aos estímulos ameaçadores, aos estímulos desafiadores, do que aos estímulos bons. A gente tende a lembrar com mais... Né, isso está na base da ideia do estresse. A gente sempre acha que vai reviver a coisa ruim. Teve um jogador, né, o Zidane, a última Copa do Mundo dele, um jogador tão relevante, ele deu uma cabeçada no peito do cara. Até hoje, você fala Zinedine Zidane, você lembra daquela cabeçada, você não lembra do resto. Sim. Você fala. Não, é assim, parece que o homem não saiu da caverna, né? Num certo sentido. Porque aí fica preso aquilo, né? Não, eu tenho que sair para pegar alimentos, para não sei o quê, porque aí vai acontecer, e se eu sair, um bicho pode me pegar. Claro que a gente trouxe isso para outros outros claro, desafios, mas parece isso, entendeu? Claro. Não há dúvida disso, né? E muitas das nossas reações, né? Nós reagimos e não respondemos a estímulos. E cada vez que a gente reage, normalmente a gente reage de uma forma que tende a amplificar o estresse.
E o estresse, ele é contagioso. Uhum. Você tem lá uma situação, se eu estou estressado, o meu estresse te contamina. Uhum. No meu tom de voz, no meu olhar, na forma Sim. como eu pergunto, na minha impaciência que eu Sim. posso ter, eu vou te pilhando. E você vai me pilhando. É. Então, é um negócio... Não, e tem gente que é assim 100% do tempo. Tá. Então, assim, uma das coisas que eu adotei pra vida é gente extremamente negativa. Não dá. Não tem condição. O cara já tá pilhado. O que ele vai procurar? Ele vai procurar coisa que vai pilhar ele mais ainda. Eu lembro um vídeo na rede social também, porque a rede social tem umas coisas que são maravilhosas, né? Que se não tivesse celular, não ia ter nunca. É uma mãe, provavelmente ela tá com um filho, porque eles não aparecem no vídeo, ela tá filmando, eles estão no bondinho. Se eu não me engano, é aquele bondinho do Rio de Janeiro, não sei. Mas é um bondinho, né? Tipo teleférico, mas né? Não é cadeirinha. E aí ela tá, nossa, que lindo, não sei o quê. Aí o filho dela assim, nossa mãe, imagina que se a gente cai. Aí ela fica brava, não vai cair! Não, para de pensar o pior! E fica pé da vida, amor. Aí ele, tá bom. Então, em certo sentido, tem isso, né? Às vezes a gente tá num negócio mó legal, num mó banquete, né? Aí a pessoa diz assim, nossa, já pensou se cai um avião aqui? Uma coisa, às vezes, né, surreal. Pô, tá todo mundo ali se divertindo e vem alguém e fala o pior daquilo lá, né? E pega na paura do outro, né? Porque a mãe que tava morrendo de medo, né? Exatamente. Uma coisa que a gente vê muito, né? Nos perfis e tal, falando um pouco aí do outro aspecto. A gente vê nos perfis e tudo, vê postagem. É claro que a gente vai colocar a coisa que a gente tá bem, né? Mas a gente vê postagens em que as pessoas colocam ali a vida como se a vida delas fosse perfeita. É claro que eu vou colocar aquilo que eu acho legal. Vou colocar férias, foto das minhas férias. Eu vou colocar coisas que sejam divertidas, né? Mas às vezes isso pode imprimir, né, uma ideia equivocada sobre o que é a vida daquela pessoa, né? Dificilmente eu ponho no meu perfil, vou colocar os grandes conflitos que eu passo. Sim. Algumas pessoas fazem isso, mas não é muito, o resultado não é dos melhores. E aí, muitas vezes, a impressão que dá é que as pessoas levam uma vida épica. Uma vida. E eu lembro do livro do James Joyce, Ulisses. Eu li 45% dele, eu ainda, os outros 55% faz uns 14 anos que eu estou me devendo acabar de ler. Mas aquilo é complicado mesmo. Só que assim, é um calhamaço, na edição original, eram mais de 700 páginas, relatando um dia na vida do protagonista, que era o Leopold Bloom. E você pega aquele livro, eu já estou chegando na parte dos sonhos, mas naquela parte inicial, o dia dele não aconteceu absolutamente nada épico. Isso que é fantástico, porque o livro chama Ulisses, então você espera uma coisa grandiosa e você pega simplesmente a descrição do dia mais trivial possível. Essa é o que eu vi até aqui. E eu queria ouvir um pouco aí como é que está sendo a sua... Você deve ter visto muita coisa, né? E essa coisa a síndrome do porta-retrato. Tá? Como é que tem sido a sua experiência com isso? Como é que você vê o impacto emocional que isso pode ter nas pessoas? Então, como você ressaltou, as redes sociais são um recorte da vida das pessoas. E não a vida inteira das pessoas, né? Sabe aquela coisa assim... Ah, mas você não tá vivendo na minha pele pra saber, pra me dar conselho, pra não sei o quê. As redes sociais é a mesma coisa. Né? Você não tá ali no dia a dia da pessoa. E na internet todo mundo é perfeito. Né? Ninguém erra. Ninguém posta os seus fracassos ou os seus desafios. Ou ninguém assim, mas não é a maior parte das pessoas que faz esse tipo de coisa. E aí as pessoas começam a se perguntar, poxa, o que tá acontecendo comigo? Né? Por que eu não consigo? Por que o David tá... Nossa, por que eu não consigo fazer o que o David consegue? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Né? E aí isso gera pessoas deprimidas, que parece que elas não conseguem atingir os seus objetivos ou não conseguem alcançar as coisas que outras pessoas estão alcançando, né? E às vezes ela fala, tá vendo? Eu não consigo, eu sou ruim, não presto, né? E pessoas ansiosas porque acham que não estão fazendo o suficiente. Então, se o fulano tá fazendo, é porque ele tá fazendo muito mais, ou trabalhando muito mais do que eu, ou tá XPTO.
né? Então eu vejo nesse sentido isso, pessoas deprimidas e ansiosas. Se você entra numa questão de se comparar com as outras coisas, né? Teve um amigo meu que eu estava conversando com ele esses dias, falando um pouco sobre a questão de carreira e tal, né? E aí eu tinha comentado com ele sobre as entrevistas com os refugiados no canal. Eu falei, cara, você tem dois lados para olhar quando você sai na rua, esquerda ou direita. Você pode olhar para frente também, óbvio. Você pode olhar para a esquerda e ver um Fusca todo ferrado, e você pode olhar para a direita e ver uma Ferrari novinha em folha. O que você faz com essa informação? E às vezes você tem, sei lá, um HB20. Né? Aí às vezes a pessoa pode ficar reclamando porque ela não tem uma Ferrari, pô, como que o outro conseguiu e não sei o que e tal. Ou ela pode se dar por concluinte e falar assim, pô, pelo menos eu não tenho um Fusca todo ferrado. Vê como tem níveis que você pode olhar? Então, depois que eu entrevistei os refugiados, eu falei assim, cara, eu tenho muita coisa para agradecer. Porque eu não fui tirado à força de um ambiente que eu me sentia seguro, que eu tenho toda a minha vida, para ir para um lugar onde eu não conheço ninguém, ter que começar tudo do zero, não falo nem o idioma, não tenho amigo, não tenho família. Ver que também é uma questão de perspectiva, né? E aí, quando às vezes você conhece a pessoa e tá no dia a dia dela, você começa a ver que, pô, nem tudo é mar de rosas. Todas as pessoas têm os seus desafios, têm as suas dificuldades, né? E enfrentam algumas coisas para conseguir aquilo que às vezes elas postaram. Então eu acho que a gente tem que parar um pouco de se comparar. E também parar um pouco de querer mostrar só perfeição. Por que não falar dos desafios? Porque talvez demonstre um pouco de fraqueza, né? Eu vou falar que eu errei. Não, como assim, né? Não, eu vou falar as coisas boas que eu tenho. Que é a lógica, né, um pouco também daquilo que opera na gente, é extremamente estressante, que é uma certa lógica da totalidade. Eu vejo algo e eu acho que aquilo expressa a totalidade do que pode ser a vida da pessoa. A pessoa é totalmente mais feliz do que eu sou totalmente menos feliz, né? E etc. E essa ideia, ela é sempre muito tóxica no sentido, mesmo que eu não faça nada nocivo com isso, exatamente, né? Mas eu passo o meu dia sob a égide de algumas emoções menos recomendáveis. E a gente sabe que emoção tem uma ligação direta com a lucidez das decisões que a gente toma, né, naquele momento. Então. Me conta uma coisa. Outro negócio que é uma pedra no sapato, aí é mais do profissional de redes sociais e de plataformas, mais do que vamos dizer, o consumidor, vamos dizer assim, né? Tá? Que é o seguinte, aquela coisa de produtividade, velocidade, rentabilidade. Você até cantou uma bola aqui, você falou assim, olha, eu poderia ter feito naquela entrevista lá com a moça, eu poderia ter ido na direção sensacionalista, eu poderia ter explorado a miséria daquela família, tal, a miséria a dor, né? A dor, exatamente, a miserabilidade ali, sem dúvida, né? E não fez. Então, obviamente, você provavelmente ali houve sua decisão foi ética, mas em cima de uma coisa de produtividade, rentabilidade, visualizações. E até mesmo para proteger a pessoa. Exatamente. Então, hoje nós temos essas coisas de produtividade, velocidade, rentabilidade, né? E como é que você tem manejado? Porque isso também é estressante, né? Eu tomo uma decisão e... Como é que... Então, existe técnica para você gerar visualização e like na internet. Tá. Polêmica, lacração, fofoca e desgraça. Se fizer isso aqui, você vai ter muita visualização, você vai ter muito like na internet. Polêmica, lacração, fofoca e desgraça. Isso é até uma dica muito boa para aqueles que, como eu, entram nas redes sociais para ver o que está acontecendo e perceber, toda vez que eu estou notando uma lógica de polêmica, lacração, fofoca e desgraça, para eu tomar um passo. Toma cuidado. Porque, dá um passo para trás, vê direito. Né? Ô David, assim, a gente precisa tomar água para sobreviver, certo? Perfeito. Ou posso tomar líquidos. Sim.
Eu posso tomar todo dia 2 litros de água ou 2 litros de refrigerante. Tá. Um deles vai me fazer mal, o outro não. Aquilo que a gente também absorve de conteúdo vai me fazer bem ou mal. Perfeito. Perfeito. Se eu costumo ler livros, né? E também depende, claro, obviamente, do conteúdo, isso vai me influenciar de um jeito. O jornal me influencia de outro jeito. E as redes sociais também me influenciam de um outro jeito. A pessoa tem que falar, meu, isso está me fazendo bem, isso está me fazendo mal, né? Então, por exemplo, eu gosto de leite, mas eu sei que tomar leite ou tanto leite vai me fazer mal. Eu vou continuar tomando? Né? Então, assim, é aquela história do remédio, né? Entre remédio e veneno, o diferente é a dose. Sim. E conteúdo também, é a mesma coisa. Não é que eu não posso ver uma notícia, mas se eu só ver desgraça o dia inteiro, talvez aquilo se torne um veneno. Né? Então, assim, existe uma sede muito grande das pessoas quererem viralizar. Ah, quero viralizar, quero fazer... Tem gente que às vezes chega pra mim, Fernando, quero fazer um vídeo viral, e aí? Eu falei, se souber a técnica, me conta, né? Vamos fazer. Claro, né? Mas a questão A é a princípio- troco de quê? A troco de quê? Pra que você quer viralizar? Qual que é o seu objetivo Isso. com esse tipo de coisa? Porque aí as pessoas estão fazendo coisas assim insanas. Pra quê? Né? E coisas às vezes ridículas. Você fala, cara, mas por que você está fazendo isso? Então, assim, eu vi uma frase de uma pessoa, nem lembro quem que foi que me falou isso, mas falou o seguinte, que as pessoas compram o que não precisam ou o que não gostam, com dinheiro que não tem, para agradar quem elas nem conhecem. Um vídeo viral, deu 2 milhões de visualizações. Quem são essas 2 milhões de pessoas? Você entendeu? Então, essa frase faz muito sentido para o nosso dia a dia e as redes sociais estão cheias disso. O mundo está doente. O mundo está doente. Pô, precisa... Para que você vai viralizar? Quem que você está querendo agradar? Quem você não conhece? Pra quê? Então eu vejo um mar, a gente estava conversando isso essa semana com o Flávio de Souza, que eu tenho um outro projeto, de pessoas que às vezes explodem na internet tão rápida e elas conseguem muita coisa num tempo muito curto de tempo e elas ficam depressivas. E aí elas começam a ter um monte de gente vindo em cima e não sei o que, agradando, e de repente elas veem que essas pessoas são interesseiras e não interessadas. Ou seja, dá para dizer que assim que a comunicação mal cuidada é um fator de estresse Claro, sem dúvida. para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Principalmente porque isso começa a alimentar, que é uma coisa que a gente está falando hoje, essa necessidade de você viralizar, dar visibilidade e tudo mais, porque a pessoa que produz o conteúdo, ela tá atrás disso e se ela não tem, ela fica super estressada. O que eu fiz de errado? Por que não deu views? Por que as pessoas não gostaram? Por que não compartilharam? Cara, Não cheguei na meta, não cheguei na meta. Cara, respira, cara. Calma, você vai ter um troço. Né? E vai ter um troço pra quê? Porque você tá agradando quem? De novo. Exato. E que é o grande risco, eu vejo às vezes assim algumas atitudes, a pessoa fala assim, bom, isso já nem tem nem tanto a ver com rede social, mas o cara mete na cabeça assim, fala, olha, eu quero já ter ganho o meu primeiro milhão quando eu tiver 40 anos. Cara, não sei. Isso é paranoico. Você lá sabe se conseguiria? Mas eu tenho uma projeção. É projeção. Muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Então, isto né, é uma fonte inesgotável de estresse, a cobrança por desempenho. Uhum. Quer dizer, como se o desempenho não fosse condicionado. Então, você precisa plantar 100 toneladas de milho. Tá, mas qual milho? Né? Qual milho? Vai fazer um milho furreca? Não adianta. Né? Então, a qualidade ela tem um preço. Mas sabe a impressão que eu tenho? Eu tenho a impressão que a qualidade da comunicação ela pode não ser a coisa mais veloz, mas ela pode ser a coisa que gera, que produz o resultado mais consistente. Tem um...
Porque às vezes o pessoal fala assim, Fernando, tudo que você está falando, né? Então talvez não valha a pena, né, fazer isso, né, e tudo mais. E eu vou ler aqui até uma mensagem que eu recebi, porque é o seguinte, eu produzo conteúdo desde 2019 na internet, desde 2019. Nas redes sociais eu posto todo dia de manhã e à noite. Isso vai dar 330 posts no mínimo no ano. Eu erro pra caramba. Erro pra caramba. Então, de 330 posts, quantos que não saem errado? Erro de português. Por exemplo, português é dificílimo. Né? E a pessoa sempre vê aquilo que errou e te crucifixa pelo seu erro, não pelas coisas que você acertou, né? Mas eu publico um conteúdo que eu entendo ser relevante para as pessoas no dia a dia delas. E eu faço e falo sobre aquilo que eu acredito. E aí ontem eu recebi uma mensagem muito bacana. Posso ler? Por favor. Ele falou assim: bom dia, Fernando, tudo bem por aí? Espero que sim. Maratonei seus podcasts no fim de semana. Isso para mim já é um elogio. A pessoa que está se disponibilizando seu tempo para assistir uma coisa que você está falando, eu já acho isso muito legal. Então, para mim, eu já ficaria feliz aí. E aí eu tô pensando, porque olha como a gente é negativo, né? Eu tô pensando que vai vir uma crítica. Eu tô esperando. Já tô esperando. Legal que você assistiu, mas vamos ver. Agora, acho legal no seu trabalho o aproveitamento, a retenção da informação pelo ouvinte, espectador e internauta. Cansei de podcasts de papo furado de 3, 4 horas cada. Você se prepara e extrai o essencial de cada convidado. É o que a gente via na TV e ouvia no rádio. Entrevistas de verdade. E você faz um intercâmbio entre veteranos e gente mais nova. Não se limita também à sua área. É o que percebo no seu trabalho. Abertura de horizontes e respeito à experiência dos que vieram antes de você. Por causa disso, vale a pena. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu falo, tá bom, eu tô atingindo o meu objetivo. Ou seja, você tem sinal de que lá fora, no meio dessa maçaroca, tem ouvintes criteriosos, tem gente em busca de profundidade e de sentido. E às vezes a pessoa vai ouvir um podcast, não vai nem ouvir todos os meus, mas vai ouvir um, e uma coisa que às vezes a gente fala muda a vida da pessoa. Que às vezes a gente não tem nem consciência daquilo. E às vezes a gente nem vai ter feedback daquilo. Sim. E tudo bem. Sim. Mas quando você tem um feedback, você fala assim, tá bom, então eu tô atingindo o meu objetivo. Isso te faz apostar. Super. E seguir no percurso. Com certeza. Que você tá passando, então. Uma coisa que eu não quero é abrir mão da minha credibilidade. Simplesmente para ter visualização e like. Ótimo. Perfeito. Perfeito, porque olha, eu vou dizer mais. Nós nunca vamos citar nomes aqui, mas isso no meio artístico, você vê isso direto. O cara se barateia, ele baixa ali o sarrafo dele, né? Claro que nós não somos rabugentos, né? Não é rabugice, é um certo primor pela qualidade. Claro. Né? Pela qualidade do nosso produto. Muito legal mesmo, né? Porque na verdade, uma aposta, né? Trabalhar na rede social é uma aposta diante daquilo que é amplamente desconhecido. Gente. E eu ainda não diria nem só nas redes sociais, mas em qualquer carreira. Toda carreira você tem um cara que às vezes tenta ir pelo caminho mais curto. Sempre tem, né? A questão é o que você quer? Sim. Quais são os seus valores? O que você quer abrir mão e o que você não abre mão de jeito nenhum? Eu não abro mão da credibilidade. Você viraliza, você populariza, mas o que vem junto com essa viralização? Exatamente. Mais que vem. Aí o cara deprime, porque começa a vir as coisas que ele não calculava que viria. Nada contra o pessoal que tem visualizações. Eu acho isso ótimo, eu acho isso fantástico. O que a gente está conversando aqui é que isso não pode ser ao custo de qualquer coisa. Exatamente. Né? Fernando, me conta uma coisa aqui. De tudo que a gente conversou, de toda a experiência acumulada que você tem, em relação a esse poder, ao mesmo tempo poder construtivo e também poder destrutivo, nocivo, que é as redes sociais e esse admirável mundo novo
que é essa interatividade nunca vista antes, o que você sente, o que vem aí no teu coração que é interessante ser enfatizado ou dito e nem sempre recebe a importância devida? O que você poderia... A audiência é o filtro. Então, para quem produz conteúdo, você não pode entender que a audiência é burra, porque ela não é. E ela tem um grande poder que é mudar de canal, né? Ou deixar o seu like, ou não deixar o like, ou não comentar e assim por diante. Então você não pode subestimar a audiência. E no outro lado, você enquanto audiência, você tem que ser o filtro daquilo que você está consumindo. Opa, acho que isso não vai me fazer bem. Pula. Pula, não assiste mais. Ah, acho que isso é um gatilho para uma coisa ruim. Não assista, não veja. Evita. Você é o filtro. Você tem que fazer o filtro. E, igual a gente falou dos jovens, você, quando pai ou mãe, você tem que fazer o filtro do seu filho. Que seu filho ainda não tem informação suficiente para saber aquilo que pode ser ruim para ele e muito danoso para a vida dele. E que às vezes ele pode levar marcas daquilo para o resto da vida. Então você não pode se eximir e falar, é culpa da rede social, é culpa do jogo. Cuidado. Cuidado. Pode ser, mas quem está fazendo o filtro ali? Ah, meu filho joga 12 horas. Quem deixou ele jogar 12 horas? Sim. Você pôs uma arma na cabeça dele e falou para ele jogar 12 horas? Quem que está sendo o filtro desse adolescente, desse jovem, dessa criança? Né? Então, criança é criança. Quantos acidentes a gente não vê com criança? Sim. Né? Outro dia a Anne viu um caso, um cara que comenta sobre elevadores, 2 crianças de 6 anos no condomínio entraram no elevador sozinhas, 6 anos. Aí entraram no elevador, apertaram um monte de botão ali, travou o elevador. Abriu a porta, no meio do andar, a criança foi. Ela caiu no poço. Morreu. Onde estavam os pais ou o responsável dessa criança? Ela não deveria estar sozinha no condomínio andando de elevador de jeito nenhum. Fernando, muito obrigado. Tá? Foi muito legal, foi muito... você ter tirado esse tempo aí, poder generosamente oferecer esse momento aí para compartilhar a sua experiência aí quilométrica dentro desse capítulo imenso que é a interação humana, conflito humano, né? Então, gostaria de te agradecer muito. Agora, com certeza, a turma, os inscritos e os que nos ouvem vão querer saber como é que faz para entrar em contato com você. Opa, muito bom. David, primeiro eu agradecer o convite mais uma vez. É um prazer estar com você, conversar. Você também esteve lá no meu programa. Foi um prazer receber você lá também. Ressaltar até para quem quiser ouvir a sua entrevista, tá lá no meu canal, muito bacana. Obrigado. Desejo muito sucesso aqui no programa. Com certeza, muito conteúdo para agregar para o pessoal no dia a dia. Para quem quer saber mais aí, principalmente essa parte de saúde mental, mindfulness. Poxa, um trabalho super bacana que você está fazendo, então parabéns. E o pessoal pode me encontrar na internet como Fernando Vítulo. Digita Fernando Vítulo no Google, vai aparecer todas as minhas redes sociais e meu site. Tem o meu site fernandovitulo.com.br e estou em todas as redes. Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook e principalmente no YouTube, onde eu publico o meu programa ali. Semanalmente tem 3 entrevistas que eu publico toda semana lá. Eu estou antecipando uma coisa técnica. O Vítulo tem acento agudo no I? Tem acento. Então tem que digitar com acento. Se digitar sem acento vai aparecer também. Então tá Fernando bom. Vítulo, Então tá resolvido. Vai aparecer. Então tá resolvido. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos aí. Aguardamos aí os seus likes, os seus comentários, as suas interações. Vamos viralizar o vídeo. Isso aí. Vamos...